Já alguma vez pensou nisto? Aquele suspiro de alívio que damos ao sentarmos-nos no sofá no final do dia, aquele conforto familiar. E se esse mesmo conforto estivesse, dia após dia, a roubar-lhe anos de vida? Parece dramático, eu sei. Mas a verdade é que, especialmente depois dos 60 anos, o hábito aparentemente inofensivo de passar longas horas sentado no sofá transforma-se num inimigo silencioso. Não é algo que se sinta de um dia para o outro. É um declínio lento e traiçoeiro. Começa com uma pequena rigidez ao levantar-se de manhã, uma dificuldade crescente em apanhar algo que caiu ao chão, ou talvez uma falta de ar depois de subir umas escadas que antes não lhe custavam nada. Culpamos a idade, dizemos que são os anos a pesar. Mas o segredo pode estar mesmo ali, no estofado macio da sua sala de estar. Neste vídeo, não vamos diabolizar o merecido descanso. Pelo contrário, vamos desvendar exatamente por que razão o excesso de tempo sentado é tão perigoso nesta fase da vida e, mais importante, vamos descobrir hábitos incrivelmente simples e práticos para combater estes efeitos sem ter de abdicar dos seus momentos de relaxamento. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é talvez a mais surpreendente e a mais fácil de integrar no seu dia a dia para recuperar a vitalidade. Vamos começar por desvendar o primeiro grande segredo que o seu sofá lhe esconde e que ataca diretamente a nossa força e a nossa capacidade de nos mantermos de pé e independentes. Falo da perda de massa muscular, um processo que os médicos chamam de sarcopenia, mas que na prática significa sentirmos-nos cada vez mais fracos. O nosso corpo é uma máquina incrivelmente eficiente. Funciona sob o princípio de use-o ou perca-o. Quando passamos horas a fio sentados, o nosso corpo recebe uma mensagem muito clara. Os maiores músculos que temos, os das pernas, dos glúteos e do abdômen, não são necessários. E então, lentamente, começa a desmantelá-los. Imagine um carro potente que fica parado na garagem durante meses. Quando finalmente tenta ligá-lo, o motor falha, os pneus estão vazios, as peças emperraram. O nosso corpo é igual. Esta perda de músculo não é apenas uma questão de estética. É a raiz de muitos dos problemas que associamos ao envelhecimento. A dificuldade em levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos para se apoiar. É falta de força nas pernas. O desequilíbrio que por vezes nos assusta e nos faz andar com mais cuidado, com medo de cair. É o resultado de músculos fracos no tronco e nas pernas que já não nos dão a estabilidade de antes. Uma queda, nesta idade, pode ter consequências devastadoras. Mas a solução, felizmente, não é inscrever-se num ginásio para levantar pesos. A solução é muito mais simples e chama-se micromovimentos. Pense neles como pequenos lanchinhos de movimento ao longo do dia. A regra de ouro é a regra dos 30 minutos. Por cada 30 minutos que passar, sentado force-se a levantar. Só isso. Levante-se. Estique os braços para o céu. Espreguice-se como um gato. Olhe pela janela. Dê uma volta pela sala. Vá à cozinha beber um copo de água. Este simples ato de se levantar e sentar já reativa os músculos e diz ao seu corpo: atenção, ainda preciso de vocês. Outra estratégia fantástica é aproveitar os intervalos da televisão. Estão a ver a sua novela ou o telejornal? Nos anúncios, em vez de ficar a ver publicidade, levante-se. Marche no lugar. Faça umas elevações de calcanhares, sentindo os músculos da barriga da perna a trabalhar. Se sentir seguro, apoie-se numa cadeira firme e faça uns agachamentos muito suaves, como se fosse sentar-se, mas sem o fazer completamente. Não precisa de suar, nem de ficar ofegante. O objetivo é apenas quebrar o feitiço da imobilidade.
E quando receber um telefonema? Em vez de o atender sentado, levante-se e caminhe pela casa enquanto fala. É uma maneira brilhante de acumular minutos de atividade sem sequer dar por isso. Paralelamente a este ataque aos músculos, há outro ainda mais silencioso: o ataque aos nossos ossos. A osteoporose é uma preocupação real, especialmente para as mulheres. Os nossos ossos, tal como os músculos, precisam de estímulo para se manterem fortes e densos. Esse estímulo vem da atividade de suporte de peso, ou seja, de atividades em que os ossos têm de suportar o peso do nosso corpo contra a gravidade. Ficar sentado horas a fio é o exato oposto disso. É como se estivéssemos a dizer aos nossos ossos que podem entrar em modo de férias permanentes. O resultado são ossos mais frágeis, mais porosos e muito mais suscetíveis a fraturas. Uma simples queda que na juventude resultaria numa nódoa negra, depois dos 60, pode significar uma anca partida, uma cirurgia, meses de recuperação e, muitas vezes, a perda de independência. O medo de cair torna-se real e limitador. Mas aqui, mais uma vez, a solução não passa por atividades de alto impacto. Atividades suaves de suporte de peso são incrivelmente eficazes. O simples ato de estar de pé já é uma delas. Por isso, tente encontrar oportunidades para estar mais tempo de pé. Pode dobrar a roupa lavada de pé, em vez de o fazer no sofá. Pode preparar os legumes para o jantar de pé, junto à bancada. Se gosta de jardinagem, mesmo que seja só cuidar de uns vasos na varanda, está a fazer um excelente exercício. Agachar-se e levantar pequenos pesos como um regador, tudo isso fortalece os ossos e os músculos. E que tal dançar? Não precisa de ir a um salão de baile. Ponha a sua música preferida a tocar na cozinha enquanto espera que a água para o chá ferva. Dê uns passinhos de dança, balance o corpo. Além de ser maravilhoso para os ossos, é um elevador de ânimo instantâneo. Lembre-se, o nosso corpo foi desenhado para o movimento, não para ser uma estátua. Cada pequeno movimento é um depósito que fazemos na nossa conta poupança de saúde e independência para o futuro. Agora que já percebemos como podemos manter os nossos músculos e ossos fortes, vamos olhar para algo que acontece por dentro, no nosso sistema circulatório e no nosso metabolismo, sempre que passamos demasiado tempo sentados. Imagine o nosso sistema circulatório como uma vasta rede de rios e riachos que levam oxigênio e nutrientes a todas as partes do nosso corpo. Para que este sistema funcione bem, o sangue precisa de fluir livremente. O movimento, especialmente a contração dos músculos das pernas, funciona como uma bomba que ajuda a empurrar o sangue de volta para o coração, contra a força da gravidade. Quando nos sentamos por longos períodos, especialmente com as pernas dobradas ou cruzadas, esta bomba natural para. O fluxo sanguíneo abranda, torna-se mais lento, quase estagnado, como a água numa poça. As consequências começam a aparecer de forma sutil. Talvez note os seus pés e tornozelos mais inchados ao final do dia. Ou talvez sinta as mãos e os pés frequentemente frios, mesmo quando a casa está quente. Com o tempo, podem desenvolver-se varizes, aquelas veias dilatadas e visíveis que, para além da questão estética, podem causar dor e desconforto. Mas o risco mais grave é a formação de coágulos sanguíneos, a chamada trombose venosa profunda. Um coágulo pode formar-se nas veias profundas da perna e, se soltar e viajar até aos pulmões, pode causar uma embolia pulmonar, uma situação de emergência médica. Este risco aumenta drasticamente com a imobilidade. Para combater este perigo, precisamos de reativar a nossa circulação. E podemos fazê-lo mesmo estando sentados. Um exercício fantástico e discreto é o alfabeto com os pés.
Enquanto está sentado a ver televisão ou a ler, levante ligeiramente os pés do chão e, com os dedos dos pés, desenhe as letras do alfabeto no ar. Faça-o com um pé e depois com o outro. Este movimento simples na articulação do tornozelo ativa os músculos da barriga da perna e ajuda a bombear o sangue para cima. Outra prática maravilhosa é a elevação das pernas. Várias vezes ao dia, deite-se no chão ou na cama e encoste as pernas a uma parede, mantendo-as esticadas para cima por alguns minutos. A gravidade fará o trabalho por si, ajudando a drenar o excesso de líquido e a aliviar a sensação de pernas pesadas. É incrivelmente relaxante. Juntamente com a circulação, o nosso metabolismo também sofre um golpe tremendo. O metabolismo é o processo pelo qual o nosso corpo converte o que comemos e bebemos em energia. Quando estamos em movimento, o nosso metabolismo está mais ativo, a queimar calorias. Estudos mostram que, no momento exato em que nos sentamos, a atividade elétrica nos músculos das pernas desliga-se e a taxa de queima de calorias cai para cerca de 1 caloria por minuto. É uma quebra dramática. É por isso que, depois dos 60, parece que engordamos só de olhar para a comida. Mesmo mantendo uma dieta cuidada, a gordura acumula-se, especialmente na zona da barriga. Esta gordura visceral não é apenas uma questão de tamanho das calças, é metabolicamente ativa e extremamente perigosa. Liberta substâncias inflamatórias e aumenta significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardíacas e tensão arterial alta. Manter o metabolismo ativo é crucial. E, mais uma vez, não requer exercício intenso. Podemos ativá-lo mesmo sentados. Comece por prestar atenção à sua postura. Em vez de se afundar no sofá, sente-se com as costas direitas, afastado do encosto. Puxe suavemente o umbigo em direção à coluna, contraindo os músculos abdominais. Mantenha por 10 a 15 segundos e relaxe. Repita isto várias vezes ao longo do dia. Fortalece o tronco e queima umas calorias extra. E aqui vai um segredo. Ser inquieto é bom. Aqueles pequenos movimentos que fazemos sem pensar, abanar a perna, bater com os pés no chão, mudar de posição constantemente, são extremamente benéficos. Os cientistas chamam a isto NEAT, que é a energia que gastamos em tudo o que não é exercício formal, dormir ou comer. E esta atividade pode fazer uma diferença enorme no nosso balanço calórico diário. Por isso, abrace a sua inquietude. Por fim, uma dica que ativa o metabolismo e o obriga a mover-se. Mantenha um copo ou uma garrafa de água sempre por perto. Manter-se hidratado é essencial para o metabolismo funcionar bem. E o bônus é que, inevitavelmente, terá de se levantar mais vezes para ir à casa de banho ou para encher o copo. Cada uma dessas viagens é mais um lanchinho de movimento que está a dar ao seu corpo. Já vimos o impacto no corpo, nos músculos, nos ossos e na circulação. Mas há um último inimigo silencioso que se instala quando o sofá se torna o nosso melhor amigo. O efeito na nossa mente e no nosso espírito. A ligação entre a saúde física e a saúde mental é inegável. O que afeta um, inevitavelmente afeta o outro. Quando o corpo estagna, a mente tende a seguir o mesmo caminho. A redução do fluxo sanguíneo que afeta as nossas pernas também afeta o nosso cérebro. Menos sangue a chegar ao cérebro significa menos oxigênio e menos nutrientes para as nossas células cerebrais. A curto prazo, isto pode manifestar-se como nevoeiro mental, aquela sensação de não conseguirmos pensar com clareza, ou uma maior dificuldade em encontrar as palavras certas. A longo prazo, a inatividade física é um fator de risco conhecido para o declínio cognitivo e para doenças como a demência. O movimento não só bombeia sangue para o cérebro,
como também estimula a libertação de substâncias químicas que promovem o crescimento de novas células cerebrais e novas ligações entre elas. Além do impacto fisiológico, há o impacto social e emocional. Passar a maior parte do dia em casa, no sofá, encolhe o nosso mundo. As oportunidades para a interação social diminuem. A conversa com o vizinho na rua, o bom dia ao padeiro, o café com um amigo, tudo isto são estímulos vitais que se perdem. Este isolamento pode levar a sentimentos de solidão, de inutilidade e, em muitos casos, a uma depressão que se instala sorrateiramente. O mundo lá fora continua a girar, mas a nossa participação nele torna-se cada vez menor. A solução é, mais uma vez, o movimento. Movimento para a mente. E não precisa de ser nada complicado. O poder de uma pequena caminhada diária é imenso. Não estamos a falar de caminhar quilômetros. Uma caminhada de 10 ou 15 minutos à volta do quarteirão pode fazer maravilhas. Apanhar um pouco de ar fresco, sentir o sol na pele, que é tão importante para a vitamina D, ver outras pessoas, observar as pequenas mudanças na sua rua. Tudo isto é um estímulo poderoso para o cérebro e para o humor. Esta pequena saída de casa quebra a monotonia e pode mudar completamente a perspectiva de um dia. Tente combinar o movimento com a socialização. Em vez de convidar um amigo para tomar café em casa, sentados no sofá, sugira que se encontrem para uma pequena caminhada num jardim próximo ou ao longo da marginal. Uma conversa em movimento é muitas vezes mais fluida e mais rica. E agora, a dica surpreendente que prometi no início. É algo que pode fazer sem sair do seu lugar preferido, sem perder um segundo do seu programa de televisão. É a marcha sentada com propósito. Enquanto está a ver o seu programa, simplesmente comece a marchar no lugar, levantando os joelhos alternadamente. Não precisa de ser rápido nem intenso. Mantenha um ritmo suave e constante. Este exercício, que parece tão simples, é incrivelmente eficaz. Mantém o sangue a circular, ativa os músculos das pernas e do abdômen, queima mais calorias do que estar completamente parado e, o melhor de tudo, transforma o tempo passivo em frente à televisão em tempo ativo de recuperação. É a forma perfeita de combater os malefícios de estar sentado enquanto desfruta de algo que lhe dá prazer. Portanto, como vimos, não se trata de declarar guerra ao nosso sofá. Ele continuará a ser o nosso refúgio para relaxar. Trata-se de sermos mais espertos do que ele. Trata-se de entender que o nosso corpo foi feito para se mover e que podemos dar-lhe esse movimento em pequenas doses ao longo do dia. Desde levantarmos-nos a cada meia hora, a fazer exercícios simples durante os anúncios, a marchar no lugar enquanto vemos as notícias, ou a simplesmente dar uma pequena volta à rua para apanhar sol. Lembre-se, ninguém está a pedir que corra uma maratona ou que se inscreva num ginásio amanhã. O segredo está nos pequenos gestos, nas pequenas interrupções à imobilidade. Cada vez que se levanta, está a dar um passo em direção a uma vida mais longa, mais saudável e mais independente. Gostaria muito de saber o que pensa. Qual destes pequenos truques vai experimentar primeiro? Ou talvez já tenha o seu próprio segredo para se manter ativo em casa. Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. A sua experiência pode ajudar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu alguma inspiração, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar de ouvir esta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas para vivermos a nossa melhor vida com saúde e alegria em qualquer idade. Obrigado por ter assistido. Lembre-se, cada movimento conta.
Cuide de si e até a próxima.